Hello everybody, how are you today? I hope everyone is doing fine. Hoje eu tenho uma guest, very special guest here with me. It's my friend Karina Fragoso, do blog English in Brazil. Hello! E o canal dela também, o link estará aqui na descrição do vídeo para quem quiser acessar. Bom, e hoje a gente vai responder algumas perguntas que vocês deixaram nas nossas redes sociais. E eu vou começar com a primeira pergunta que eu recebi na minha página, que é a do Renan Souza. O Renan disse que ele ouviu dizer que o pai do inglês é a repetição, e ele quer saber se isso é verdade e se tem um jeito de ficar fluente sem sair do Brasil. Bom, a primeira coisa que eu vou dizer é que com certeza tem como ficar fluente em inglês sem sair do Brasil, porque eu sou a prova disso, eu aprendi inglês aqui, diferentemente do Paulo, né, que foi para os Estados Unidos, né, ficou Verdade, lá. isso. Mas eu aprendi tudo aqui, então totalmente possível. E sobre a repetição, Paulo, o que tu acha? Sobre a repetição, existe um ditado em inglês que é repetition is the mother of skill, ou the mother of learning, que quer dizer que a repetição é a mãe do aprendizado ou da técnica. Eu acho que repetir é maravilhoso. Eu acho também, mas depende do tipo de repetição. Eu acho assim, para tu melhorar a tua pronúncia, com certeza, ler em voz alta, repetir, o que a gente chama de drills, isso é muito legal. Mas também não se pode aprender só por repetição, porque imagina, aí tu sai daquela frase pronta e tu não sabe o que dizer, Verdade. entendeu? Então por isso que eu acho que tem que haver uma combinação de coisas aí. A repetição ajuda sim, mas não é a mãe, né? Não é assim tudo que... Não é tudo. Não é tudo. Então agora a Mariane, o Alan, a Tali, acho que é o nome dela, e o Igor, todos eles perguntaram sobre speaking. Bom, você quer começar? Posso falar? Bom, eu melhorei o meu speaking falando muito sozinha, isso não é a primeira vez que eu digo em vídeo. Eu narrava a minha vida falando inglês sozinha, porque assim a gente já vai destravando, não tem ninguém nos olhando, então não tem por que ter vergonha. E isso ajuda, porque a fala é algo muscular, então você precisa usar os seus músculos mesmo, treiná-los. Não adianta só pensar maravilhosamente bem e quando vai falar não sai, né? É isso aí, melhorar o speaking é falando, né? Daí você só tem que ver quais são as formas que você vai utilizar para desenvolver isso. Então tem que ver como eu vou falar. Falar tem que fazer grupos de conversação com amigos. Existe um site meetup.com, também tem gente que faz grupos lá no Facebook, você monta. Hoje as ferramentas estão aí, então basta montar esses grupos e talvez convencer seus amigos a te ajudarem e você ajuda eles também. Isso, uma coisa muito legal também que eu esqueci de falar é ler textos em voz alta. Então você pega um texto, ao invés de ler mentalmente, lê em voz alta, que assim você já está praticando a sua pronúncia e a sua fala, já vai destravando também. Bom, o Júnior Oliveira, o Arilson Borges Pereira e o Carlos Roberto Conceição perguntaram sobre como melhorar o listening. Bom, o listening realmente às vezes é um pouco difícil, porque nem sempre você pode pedir para o falante falar mais devagar, então você tem que acompanhar o ritmo do falante, que nem sempre é o seu ritmo. Para praticar, eu recomendo que você comece não só ouvindo, assim, ouvindo e lendo, porque daí você já vai assimilando o que a pessoa está falando com o que você está lendo, fica mais fácil. Você pode fazer isso com música, pode fazer isso com podcasts, então basta você procurar na internet alguma ferramenta que te possibilite isso. E eu acho, não sei o que tu acha, mas não ficar também só na música, porque a música vai ter um ritmo, ela tem assim uma licença poética, o acento das palavras pode mudar para encaixar no ritmo da música, então é muito legal aprender com música, mas eu acho que também se deve ouvir fala natural. Em primeiro lugar, você tem que saber o teu nível de inglês. Se existem pessoas que falam de filme e tal, ver filme sem legenda ou com legenda, quando você não sabe nada de inglês não adianta nada, porque se fosse assim, um monte de gente ia falar inglês fluente. Quantas mil vezes a gente já assistiu o filme antes de saber inglês e nunca aprendeu porcaria nenhuma? Porque não tem como, a não ser que seja um ser sobrenatural, que tu vai entender o que eles estão falando sem tu saber nenhuma palavra. O que acontece que o filme ajuda, e a música, e assim, diálogos, enfim, é que quando você já tem uma noção, que você entende algumas palavras, você termina deduzindo as outras palavras pelo contexto da história. Então você deduz o significado de expressões e tudo mais. Agora, quando você não sabe nada, absolutamente nada, você não vai deduzir nada, porque tem que deduzir tudo. Eles estão falando uma linguagem completamente diferente, você não sabe nenhuma palavra da frase. Então, filme é legal para quem tem um inglês intermediário e aí já consegue deduzir algumas coisas, vai lendo, vai traduzindo, depois procura na internet, enfim. Mas se não, você vai fazer o quê? Vai escutar diálogos
mais básicos, que são diálogos que falam de situações do dia a dia e tal. Pegando um ônibus, um restaurante, esse tipo de coisa. O desenho animado para criança, esse tipo de coisa vai te ajudar porque você vai conseguir compreender um pouquinho que você já sabe e juntar, agregar algumas palavras novas. Uma coisa que a gente tem hoje em dia que é de graça são os vídeos no YouTube. Eu já escrevi um post sobre como melhor utilizar os vídeos do YouTube assim para aprender inglês e o Paulo pode deixar o link para mim, né? Com certeza vai estar na descrição do vídeo também. Isso aí. O G. Anderson e o Ricardo perguntaram como sair do nível intermediário. Uma forma legal de você evoluir, eu não diria sair do nível intermediário, mas sim evoluir para qualquer nível. Mas já estando no nível intermediário, você já tem uma boa base de palavras, de frases, situações, etc. Uma leitura também, listening já está legal. E para evoluir é você tentar fazer uma imersão o máximo possível. Então, como na outra pergunta a gente falou do listening ali, filmes seria uma coisa legal, seriado também. Assiste o filme ou seriado com as legendas em inglês. Depois, ou se você não entender muito ainda, tá? Vai lá, assiste com a legenda em português, depois assiste com a legenda em inglês. Porque não é simplesmente assistir um filme para ter prazer também, mas você tá querendo, o intuito é aprender uma coisa nova, então tem que se esforçar, tem que repetir várias vezes o filme, pega pedaços do filme, que eu fazia muito isso, parava o filme várias vezes, ia procurar o que significava tal coisa, eu anotava expressões que eu não entendia. Eu também fazia isso e na verdade eu fiz um vídeo já falando sobre como aprender com filmes e séries, mas tem gente que não gosta, né? Já vai ficar entediada de ficar parando, então é uma questão de estilo mesmo. Exatamente. Eu parava, inclusive às vezes anotava expressões novas, Exatamente. porque era um momento de diversão, mas de estudo também, pra mim. Mas isso vai depender do perfil da pessoa. E vamos... Só não vai assistir dublado também, né? Daí... dublado não dá. E vamos colocar também o link desse vídeo que ela falou na descrição deste vídeo aqui. E o importante, acho que mais que tudo, é você tentar começar a descobrir mais de cultura de países que falam inglês e isso com pessoas que realmente são de lá. Aí você pode usar a internet para achar essas pessoas e tentar se comunicar com elas. Leitura em voz alta, tudo isso, reportagens, né, de revistas, coisas mais avançadas para você realmente sair fora do nível intermediário. E fazer coisas que você gosta também, porque quanto mais você fizer coisas que gosta, mais vontade você vai ter de continuar. Então, não vai ser uma coisa chata, vai ser uma coisa legal. Bom, agora a pergunta do Cleiton Botelho, que foi uma pergunta bem interessante, porque muitas pessoas perguntam a mesma coisa. Então, ele perguntou: gostaria que vocês falassem em que momento sabemos que estamos fluentes. Falo muito em pensamento e chego até a sonhar em situações que domino o inglês nos meus sonhos. Mas quando vou falar em voz alta, trava tudo. O que fazer? Eu achei isso muito legal, porque me lembrou quando eu tava fazendo autoescola. Porque eu sonhava que eu dirigia super bem e chegava na autoescola e não dava certo. Eu também. Eu já sonhei que eu voava, mas não deu certo. Me atirei num prédio e me arrebentei. Bom, a gente já falou algumas dicas para praticar a fala, né? E por que tanto se fala sobre speaking? Porque realmente é uma habilidade que envolve muitas coisas. Você tem que se expor, a pessoa tem medo de errar, de parecer que não sabe as coisas, então realmente às vezes bate uma vergonha de falar, né? Há várias definições para fluência, mas eu acho que a fluência é quando você não tá mais pensando na língua que você tá falando. Então eu tô falando aqui em português, mas eu não tô pensando nas estruturas que eu tô usando. Então eu sou fluente em português. E isso ocorre a mesma coisa quando você aprende uma língua estrangeira. Tô falando inglês fluentemente, sem pensar que eu tô colocando um do pra frente, que eu tô invertendo alguma coisa. Então, é quando você se comunica sem problema nenhum. Então, isso pra mim é fluência. Eu acredito que fluência é você poder se comunicar em quase todas as situações sem grandes problemas, sem deixar dúvida. Por exemplo, você está numa situação de negócio, ou talvez você foi para uma faculdade, fala com o professor e não deixa, passa uma ideia completamente errada porque usou frases ou palavras que não tem nada a ver com a situação. Acho que poder se comunicar numa língua é fluência. Aí... Independente do sotaque, desculpa te interromper. Eu posso ser super fluente em inglês e manter o meu sotaque. Então isso não tem nada a ver, fluência com sotaque. Isso é verdade. O sotaque realmente não tem nada a ver com fluência. Até porque como eu morei nos Estados Unidos muitos anos, eu já conheci pessoas lá que, por exemplo, tinham um negócio e tudo, eram fluentes em inglês, comunicavam com o povo americano normalmente, mas um sotaque super forte, assim, e também a pessoa nem fazia questão de mudar. É um lugar, assim, que nem no Brasil, às vezes a gente tem aqui imigrantes alemães e no interior do Rio Grande do Sul, principalmente. Muitos, né? Eles têm orgulho do sotaque. Exatamente, e falam com um sotaque bem forte, e não é por isso que eu não os entendo. Agora...
se a pessoa quiser trabalhar o sotaque, é legal também, assim, isso vai do gosto de cada um. Então a próxima pergunta é da Roberta e ela pergunta para os iniciantes, como fazer para não esquecer o que estuda? Como aprender vocabulário sem sofrimento? Você. Eu respondo? Sim. Bom, gente, a verdade é que até hoje eu sofro com vocabulário porque a minha memória é muito fraca. Eu não consigo ler a palavra uma vez e já memorizar, nem sempre isso acontece, entendeu? Então, por isso que eu tenho até hoje um caderninho de vocabulário. Meu caderno é dividido entre substantivos, verbos, expressões. E vou lá, quando tem uma palavra muito legal, eu anoto. E a cada 15 dias, a cada mês, eu vai lá ler o caderninho de novo, porque isso ajuda a memorizar. E tem pessoas que usam outras coisas, aplicativos de celular. Eu tô meio brega já usando o caderninho, mas eu acho que cada um tem um estilo, né? Eu usava o caderninho. Eu acho que o caderno é legal, porque envolve mais uma atividade motora, que tu escreve a palavra, tu tá pensando e também está escrevendo. Isso ajuda muito a memorizar. E o que eu usava para aprender vocabulário era leitura, muita leitura. E aí eu ia olhando e anotando ali. No próprio livro mesmo, o texto eu rabiscava e escrevia o que significava e relia aqueles textos várias vezes até eu começar. Até porque não é talvez tanto do vocabulário, e sim às vezes a estrutura das frases, na maioria das vezes elas são diferentes. Às vezes parece que para nós é o inverso, e é realmente o inverso do português. Então, lendo várias vezes o mesmo texto e o mesmo livro, tu começa a entender melhor aquelas frases que na nossa cabeça entram como invertidas. Isso, né? E meio que implicitamente, daqui a pouco você pegou isso e nem sabe de onde, é da leitura, Exatamente, ou dessa imersão que a gente fala. Insistência ali. Isso aí. Alright, friends, thank you very much for watching. Nesse vídeo, nós respondemos perguntas de aprendizado de inglês. Se você quiser assistir o próximo vídeo que eu e ela fizemos respondendo perguntas de gramática, você clica na notificação que vai aparecer no canto superior direito do vídeo e aí você vai para o canal da Karina para assistir a continuação das nossas respostas para as suas dúvidas mais difíceis e cabulosas de inglês. E se a sua pergunta não foi respondida, também não fica triste, porque a gente pretende fazer mais vídeos assim. Exatamente. So, subscribe to my channel, subscribe to her channel, and as usual, my friends, I'll see you next class. Bye bye. Quando eu falar e eu pedir não sei o que, vai ter uma pausa. Eu não vou seguir junto. Today, Eu não podia nem falar hello, eu podia. Mas eu quero dar um hello só pra não ficar 3 horas ali. É isso. Já era? Tá, desculpa. Tá, fala. E o que? Tu deixou assim? Tá. Bom, gente, hoje... redes sociais. O que tem que falar? Não sei. Hoje nós vamos ficar gravando aqui até meia-noite. Uma pergunta. Suando. I have a very special guest here with me. Ai, desculpa. O canal dela está aqui embaixo na descrição do vídeo. Não, mas isso acontece com os atores também, só que a única diferença é que eles ganham 1 milhão por mês.